Olá, meu nome é professor Emerson Dias. Hoje eu vou falar sobre cinética química. O que é cinética química? É estuda o quê? É a velocidade das reações e os fatores que influenciam. Os fatores que influenciam em uma reação química, eu coloquei aqui 5, tá? São elas: pressão, luz, superfície de contato, temperatura e catalisador. A fluência da pressão. Vamos falar de duas influências, tá? Uma é da panela de pressão. A panela de pressão, para amolecer a carne, ela precisa do quê? Da temperatura, né? Quanto mais quente fica por lá, mais as moléculas começam o quê? A se mexer, entendeu? A se baterem entre si. Ó, como esse caso aqui, ó. Aqui está com pouca pressão e aqui está com bastante pressão. Olha o que acontece com elas. Elas se juntam. Na segunda parte, com a mola de um carro, ela se contrai, né? Quando ela se contrai, o que acontece? As moléculas se contraem também. Olha como ela fica aqui, ó, tudo juntinha. E aqui com pouca pressão ela fica toda dispersa. Ok? Outra também que eu posso falar sobre a luz. Aí você pensa, como a luz ela influencia? Sim, ela influencia, sim. No caso das reações fotoquímicas aceleradas pela luz. Uma delas aqui que todo mundo já conhece, ou poderia conhecer, é a fotossíntese. As plantas fazem fotossíntese, transforma o gás o carbono o gás oxigênio, entendeu? E também tem outro exemplo que eu posso falar também sobre a decomposição da água oxigenada, né? O que acontece quando você coloca a oxigenada no ar? O contato com a luz, o que acontece? Acontece a decomposição dela. Duas moléculas de H2O e uma de oxigênio, entendeu? Ela se decompõe. Contato de superfície. Aqui você está olhando, observando, etc. Dois copos de uma substância efervescente. Vamos lá colocar exatamente os dois álcool. Aqui observa que aqui, ó, ele está compacto. Quando coloca dentro da água, ele demora muito o quê? A desaparecer, tá? Nesse caso aqui. Nesse outro caso aqui, ó, como ele foi esmagado, transformado em pó, o que acontece? Ele está sendo muito mais rápido a reação dele com a água, que é o contato de superfície. Pode observar, acontece com um com o outro. Observe que esse aqui está indo devagar, e esse aqui já enferveceu, praticamente transformou em pó. Isso acontece, entendeu? Significa o contato dele, o que é compacto, demora mais, e esse aqui não está mais compacto, ele está mais solto. Quanto mais contato que tiver aqui, ele vai acontecer. Vai ser mais rápido a reação dele. Transferência de calor. Observe que a transferência de calor é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um exemplo. Água quente, né? Se você tem água quente, o que acontece com a água que está quente? As moléculas estão se batendo entre si, né? Com o tempo, se você deixar o copo parado, a água parada com o tempo, né? O que acontece com alguns minutos? As moléculas começam a se bater aos poucos. Por quê? Porque o calor está se dissipando no meio ambiente, entendeu? Ele está se transformando. O que ele está se transformando? Ele está se transformando em água normal, como pode explicar para vocês? É como no ambiente, né? Está ficando normal essa água. Aí, em vez de ficar desse jeito aqui, ó, está transferindo o calor no meio ambiente, entendeu? É por isso que as moléculas não estão mais se batendo, está indo devagar aqui, ó. Catalisador. E catalisador é importante também. Observe isso aqui, nós temos aqui, ó. Nós temos uma ferida, né? Aqui nela, a gente colocou um pouco de água oxigenada. O que acontece? O nosso corpo tem um catalisador. O catalisador ele ajuda na ativação da substância. Olha aqui, ó, o que acontece aqui, ó. Um catalisador é uma substância capaz de acelerar a reação sem sofrer alteração. Não é consumido durante
vai ativar. O que acontece aqui? Tem um ferimento e você colocar água oxigenada, o que acontece? Vira o quê? Uma espuma. E essa espuma é o seguinte, o quê? Forma o quê? A água oxigenada em água e ao mesmo tempo o quê? Em oxigênio. E dentro do corpo humano o catalisador biológico que é chamado de catalase. Com contato com a água oxigenada fica desse jeito aqui, ó. Tá entendendo? É o catalisador biológico que nós temos no nosso corpo. Vamos falar sobre a velocidade das médias de uma reação. A reação média de uma reação ela é formada de VM. O que é? Velocidade média. Pode ser medida por meio de variação da concentração dos reagentes ou de variação de concentração dos produtos em relação ao tempo transcorrido. Em relação conforme a fórmula abaixo. Está aqui, ó. Velocidade média de uma reação é igual a variação de concentração e variação do tempo. É um intervalo, né? Eles vão observar isso aqui. Olha o que acontece agora. Visto que se considera a variação da concentração e de tempo, é necessário diminuir os valores finais pelos iniciais daquele intervalo de reação. Isso permite que esses cálculos da velocidade média sejam feitos em qualquer intervalo de tempo de processo. Olha aqui, ó. Vm é igual a delta. Por que isso aqui está aberto? Por causa que pode ser reagente ou pode ser produto, tá? É igual o que? O reagente final, o produto final, menos o reagente final ou o produto final. Fica desse jeito aqui, ó. Menos o que? A dilatação do tempo, né? Tempo final menos tempo inicial. Essa é a forma. Ó, vamos lá de novo. Se você considerar uma variação de concentração de produtos, a fórmula será Vm, olha aqui, ó, produto aqui, ó, entre parênteses, produtos, sobre dilatação do tempo, tá? Fica desse jeito aqui. Já no caso de variação de concentração do reagente, teremos que adicionar um sinal negativo na fórmula, pois como os reagentes são consumidos durante o processo, a sua concentração final será menor que a inicial e o resultado daria negativo. Assim temos, olha, ele falou que tem que colocar negativo aqui na frente, ó, tá? Se for reagente, vai ficar desse jeito aqui, ó, menos delta, o reagente final menos reagente inicial, tá? Após dar o negativo aqui, ó, aqui dentro, tem um negativo aqui fora e vai ficar positivo, dividido por a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial, tá? A unidade de velocidade média será dada de acordo com as unidades de concentração e do tempo. Por exemplo, se a concentração for dada em mol por litro e o tempo em segundos, a unidade de velocidade média será mols vezes L menos 1 vezes S elevado a menos 1. No entanto, a quantidade de reagente e produtos também pode ser expresso em termos de massa, volume, principalmente no caso dos gases, número de mol, etc. Já o tempo ambiente pode ser dado em minutos, ó, principalmente em minutos, tá? Ou horas, um dos dois, tá? Dependendo da velocidade com a qual se processa a reação. Lembrando o seguinte, só o que? Minutos ou horas, lembrando, tá bom? Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou fazer isso, praticamente já fiz. Ó, seja a reação X para Y mais Z, a variação na concentração de X pode ser produto ou pode ser reagente, né? Nesse caso vai ser reagente, né? Em reação o tempo olha aqui, ó, X mol por litros é igual a quê? 1,0, o tempo está em segundos, né? Tá 0. 0,7, tempo 120. 0,4, tempo 300. E 0,3, tempo 540. Olha o que ele quer. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos ele dá essa alternativa. Letra A, 0,3 mol por litro por minuto, 0,1 mol por litro por minuto, ou
letra C, 0,5 mol por litro por minuto. E letra D 1 mol por litro por minuto. Tá, o que acontece é o seguinte, aqui, presta atenção. Aqui está em segundos, tá? Mas lá o que diz? Tem que transformar em minutos. Tá aqui, ó, já está transformou, né? Mas lembrando que quanto é 1 minuto? 1 minuto é 60 segundos. Nós temos 60 segundos aqui? Não, nós temos 2 minutos. O que é 2 minutos? É 60 mais 60, que é 120. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, já foi transformado em 2 minutos. Tá aqui, ó. O outro o que é? 5 minutos. Se 1 minuto é 60, 60 vezes 5 é 30. Ó, 30 segundos. Que 30 segundos equivale ao quê? A 5 minutos. Tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Observando aqui, ó, diz o seguinte aqui, ó, a velocidade média, tá aqui, ó, já até fiz aqui, ó, a velocidade média tá aqui, ó, menos delta x sobre delta t. Velocidade média é o que? Menos o xf menos xy. O que é xf? É o reagente, né, final menos reagente inicial. Nós já temos aí, vocês vão observar. Delta F menos delta T final, delta T aqui, ó, delta Y, tá? Delta I, que é inicial. Então, substituindo aqui, ó, a velocidade média, vamos lá, pelas informações. Nós temos esse menos aqui, ó, e tá aqui, ó, tá? Agora, vamos colocar dentro do parênteses o quê? O que é XF? O XF é final, tá aqui ele, ó, 0,4. Tá bem aqui ele. Pô, já substituí. Quem é o inicial? Menos inicial. O inicial, eu tenho que dizer, é o 7. Tá aqui, ó. Beleza? Já substituí aqui. O que acontece agora? Delta F, delta TF, né? O que é delta TF? Delta TF é o final menos o inicial. Tá aqui, ó. Substituir, mas vou fazer a operação. Coloquei o menos aqui, pegar na forma e subtrair. 0,4 menos 0,7 é igual ao quê? A menos 0,3 sobre 5 menos 2 é 3, está aqui, ó. Lembrando que sinais iguais, positivo, sumiu o sinal, ficou positivo. Então ficou 0,3 sobre 3, que nada mais nada menos é o valor médio igual a 0,01 mol por litro por minuto. Ó. Minutos, ó. Já está informado minutos, não segundos. Tá entendendo? Então, é a letra o quê? Letra B, tá? Aqui, ó, letra B, tá? Esse aqui é um exercício básico, né? Só lembrando que parece muito com a velocidade média da física, né? Parecido, é praticamente a mesma coisa. O que diferencia são as letras, reagente e produtos. Lá é diferente, é velocidade inicial, velocidade final menos velocidade final, mais ou menos isso, ok? Bem, agora nós temos espaço para tirar dúvidas e discussões. Aí, ficou para vocês, ficou alguma dúvida para vocês? E ouvir a minha explicação aqui? Qualquer dúvida pode ter contato comigo. Professor Emerson Dias aqui, ó, apresentando cinética Química.